Hoje eu vou explicar as principais diferenças entre compilar e interpretar. Além disso, eu vou falar também sobre os paradigmas e vantagens, e ao final eu irei fazer uma pequena analogia usando anime para o entendimento ficar mais simples, beleza? Bom, vamos lá. Imagine que você tem uma receita de bolo para fazer, mas essa receita está escrita numa língua que a sua cozinha, no caso o computador, não entenda. Para que a cozinha possa fazer o bolo, a receita precisa ser traduzida, e é aqui que entram os compiladores e os interpretadores. Agora, quais seriam as principais diferenças entre compilar versus interpretar? Vou falar sobre agora as diferenças principais. Começando pelos compiladores. No exemplo do bolo, o compilador seria um tradutor completo do livro. Um compilador é como um tradutor muito diligente que pega a sua receita inteira, no caso, o código-fonte do programa, e o traduz completamente para a linguagem da cozinha, que seria o código de máquina ou um arquivo executável que o computador entenda, antes mesmo de você começar a fazer o bolo. Bem, coloquei aqui, só para ficar mais didático, beleza? E o processo da compilação é o seguinte: o compilador lê o código, verifica se há erros gramaticais ou de lógica, como ingredientes faltando ou passos fora de ordem, e se tiver tudo certo, ele cria um arquivo final pronto para uso, como um manual de instruções já traduzido. A respeito da sua velocidade na execução, uma vez que o bolo já está, entre aspas, assado, no caso o programa está compilado, ele roda muito rápido, porque a tradução já foi feita e não precisa ser repetida cada vez que você usa o programa. Bem, agora na questão da identificação dos erros. Os erros são encontrados durante a compilação. Se o compilador encontra um problema, ele para, te avisa e fala que a receita está errada e você não consegue fazer o bolo até corrigir o problema. Sobre a otimização. Os compiladores, eles podem ser muito inteligentes, entre aspas, como compiladores poliédricos. Eles usam uma forma muito avançada de matemática para analisar e reorganizar as partes do seu código, especialmente aquelas que envolvem cálculos repetitivos, para que rodem de uma forma muito mais eficiente e paralela em computadores modernos com muitos núcleos. São especialistas em deixar o seu programa super rápido, otimizando o uso da memória e permitindo que várias partes do programa funcionem ao mesmo tempo. Agora, as principais linguagens que utilizam da compilação se resumem em C, C++ e Rust, tá? Existem mais linguagens que são compiladas, tá? Só que eu não vou falar todas. Bem, agora falando sobre os interpretadores. O que são os interpretadores? É como se fosse o tradutor simultâneo. O interpretador é como um tradutor que fica lendo a sua receita e te dando as instruções uma por uma, à medida que você vai fazendo o bolo. Ele não traduz tudo de uma vez. Ele vai estar do seu lado traduzindo em tempo real, enquanto você faz o bolo. A respeito da sua velocidade na execução. Geralmente, programas interpretados são mais lentos na execução do que os compilados, porque a tradução e a execução acontecem simultaneamente, a cada vez que o programa roda. Na questão da identificação dos erros. Os erros são encontrados durante a execução. O programa roda até o momento que o interpretador encontra uma instrução que ele não entenda. Aí ele para e te avisa. Isso pode ser bom para encontrar e corrigir erros mais facilmente, porque você consegue ver onde o problema apareceu, Sobre a sua flexibilidade. Os interpretadores podem ser muito flexíveis, permitindo que a estrutura e o comportamento do programa sejam alterados ao vivo, entre aspas, enquanto ele está rodando, Isso permite adaptar o programa para diferentes tarefas sem precisar parar e traduzir tudo de novo. As principais linguagens que são interpretadas se resumem em Python, JavaScript e Ruby, tá? Mas o Python tem um adendo. O Python é uma linguagem que, embora frequentemente seja descrita como interpretada, envolve um processo que combina aspectos de compilação e interpretação. A documentação oficial do Python fornece clareza sobre como isso funciona internamente. Falando agora sobre o processo de execução do Python, de acordo com o glossário da documentação oficial, o código Python é primeiramente compilado em bytecode, que seria a representação interna de um programa Python no interpretador CPython. Este byte é então executado por uma máquina virtual que executa o código de máquina correspondente a cada bytecode, como está aqui na print. Eu tirei essa print diretamente da documentação do Python, o link está aqui, vou deixar na descrição também, caso você queira ver e dar uma estudada também. O que eu falei sobre bytecode está escrito aqui. Isso significa que o processo de execução do Python pode ser dividido em duas etapas principais. Primeiro seria a compilação para bytecode, no qual o código-fonte, que seria o arquivo .py, é traduzido para um formato intermediário chamado bytecode. Esse bytecode é uma representação de baixo nível do código-fonte, mas não é diretamente o código de máquina nativo do seu computador. O bytecode é também armazenado em arquivos .pyc, para que a execução do mesmo arquivo seja mais rápida na segunda vez, ou seja, a recompilação do código-fonte para bytecode pode ser evitada. Deixei escrito aqui. Já está tudo aqui escrito porque é a segunda vez que eu estou falando, a primeira não estava gravando. Enfim, a segunda etapa depois da compilação para bytecode
seria a interpretação do bytecode pela máquina virtual. O bytecode gerado é então processado pela máquina virtual do Python, que seria o PVM, é um computador definido inteiramente em software que executa as instruções do bytecode. É importante notar que os bytecodes não são esperados para funcionar entre as diversas máquinas virtuais do Python, nem para serem estáveis entre as versões do Python, tá? Bem, em resumo, o Python não é uma linguagem puramente compilada, no sentido tradicional, que gera um executável nativo, nem puramente interpretada, que gera o código fonte linha a linha sem nenhuma tradução prévia. Ele opera em um modelo híbrido, onde o código fonte é compilado para um bytecode intermediário, que por sua vez é interpretado por uma máquina virtual. Portanto, é mais preciso dizer que o Python é uma linguagem interpretada que utiliza um estágio de compilação para bytecode. Lembrando que eu peguei isso aqui da documentação oficial, caso queira dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Esse é um tema um pouco polêmico, que muitas pessoas falam que o Python é uma linguagem interpretada, outros falam que ela é mais para compilada, e eu trouxe aqui informações diretamente da documentação, tá? Caso queira adicionar algo, fique à vontade nos comentários, tá? Bem, eu notei que eu escrevi muito texto e deve ter ficado um pouco complicado para acompanhar, então eu fiz uma pequena tabela rapidinho só para traçar as principais diferenças, né? Eu coloquei aqui as características, bom, a linguagem compilada e interpretada e alguns parâmetros, né? Tradução, como eu comentei, a linguagem compilada traduz todo o código-fonte para um executável antes da execução, a interpretada traduz e executa o código-fonte linha a linha em tempo real, a velocidade é bem mais rápida na compilada, interpretada mais lento, detecção de erros são encontradas no início, antes da execução, na fase da compilação, interpretada, erros acontecem durante a execução, distribuição da compilada, arquivo executável, interpretada distribui o código-fonte e exige que o usuário tenha o interpretador instalado. Otimização, a compilada permite otimizações complexas e profundas, como aqueles compiladores poliedros que eu comentei, poliédricos, né? A interpretada tem otimizações mais limitadas, focadas em tempo de execução. Uso comum da compilada seriam software de sistema, jogos, aplicativos de alto desempenho e drivers. Interpretadas seriam scripts, desenvolvimento web, prototipagem e análise de dados, tá? A questão da flexibilidade. A compilada tem uma menor flexibilidade em tempo de execução, pois o código fica congelado após a compilação, e a interpretada tem maior flexibilidade porque permite alterações e adaptações dinâmicas, tá? Agora eu vou falar sobre paradigmas e vantagens. Bem, começando pelas linguagens compiladas, a sua principal vantagem, com certeza, é o desempenho. O desempenho acaba sendo a grande estrela. Como o código é traduzido e otimizado de uma vez por todas, ele roda com a máxima velocidade que o hardware permite. Isso é crucial para aplicações onde cada milissegundo conta. E um paradigma comum seria frequentemente associado às linguagens que permitem um controle de baixo nível sobre o hardware, favorecendo a eficiência. Agora, sobre as linguagens interpretadas, a sua principal vantagem, com certeza, é a flexibilidade e a agilidade no desenvolvimento. Você pode escrever uma linha de código, testá-la imediatamente e corrigir se necessário, sem etapa de compilação. Isso torna o ciclo de desenvolvimento muito mais rápido. E um paradigma comum seria que ela é muito utilizada em linguagens de scripting, né? Que são mais voltadas para automatizar tarefas, prototipar ideias rapidamente, ou para ambientes onde a portabilidade de código é mais importante do que a velocidade bruta. Também permitem que o interpretador adapte seu próprio comportamento dinamicamente, introduzindo novas funcionalidades ou modificando a lógica de execução em tempo real. Anotei aqui, caso queira anotar, não sei. Agora eu vou dar alguns exemplos palpáveis. Um exemplo do compilador, eu vou usar a construção de um carro. Imagine que você quer construir um carro de corrida, que seria o seu programa. Você tem um projeto detalhado, que seria o código-fonte, e um engenheiro em uma fábrica de carros, que seria o compilador, pega esse projeto e constrói o carro completo, no caso, o programa executável, peça por peça, testando cada parte rigorosamente. Se ele encontrar um erro no projeto, por exemplo, um pneu que não se encaixa, ele para a construção e te avisa. Depois que o carro está pronto, ele é incrivelmente rápido na pista, porque ele foi todo otimizado na fábrica para isso. Você não precisa do engenheiro ou da fábrica para dirigir o carro. Só precisa do carro pronto e acabou. E do interpretador seria um guia turístico em tempo real. Ele tá te guiando por uma cidade que você não conhece e ele tem um roteiro, que seria o código-fonte, mas ele te dá as instruções, caso execute o código, passo a passo em tempo real. Enquanto vocês caminham, vai direito naquela rua ali, agora olha para aquele prédio à esquerda, ele começa a contar uma história. Se você perguntar algo inesperado ou ele notar uma rua bloqueada ou que não pode passar, ele pode se adaptar no momento, mudar o roteiro na hora e continuar o tour. Você tem que planejar
planejar tudo de novo do zero. O tour pode ser um pouco mais lento do que se você já tivesse um mapa perfeito, soubesse tudo, mas é muito mais flexível para lidar com imprevistos. Usando agora, finalmente, uma analogia com anime para clarear tudo isso aqui e ficar bem mais tranquilo, eu vou usar um anime chamado Soul Eater, que está na thumbnail do vídeo, né? Bom, para quem já assistiu Soul Eater, sabem que existem dois tipos de personagens, um artífice e uma arma. O artífice é a pessoa que usa a arma e a arma é um personagem que transformam. Eu vou utilizar, o primeiro exemplo vai ser usando o compilador, eu vou usar a Maka e o Soul, que são os protagonistas. Quando eles buscam a ressonância da alma perfeita, é como um processo de compilação. Eles treinam exaustivamente e sincronizam suas almas, e preparam para uma transformação completa e otimizada, de Soul em uma foice poderosa. Se há qualquer desarmonia ou falha na sintonia, no caso um erro de compilação, ou o ataque não funciona como deveria, a ressonância de alma pode falhar, e a arma não atinge sua forma mais eficaz, ou o ataque não funciona da maneira que deveria. Mas quando eles conseguem, o resultado é um ataque muito forte, muito rápido, enfim, pois tudo foi pré-calculado e pré-sincronizado antes do golpe final. A eficiência vem da preparação completa. Eles têm que fazer a ressonância de alma perfeitinho para o ataque sair bem, né? Um exemplo de interpretador, eu vou usar o professor Stein, a respeito da adaptação em tempo real. Bom, agora pensa no professor Stein. Ele é um gênio, mas também é bem peculiar, né? Ele opera como um interpretador. Diante de um inimigo, enfim, ele não tem um plano de batalha fixo pré-definido para todas as situações. Ao invés disso, ele analisa a situação, no caso o código ou o problema, no momento. Pega as informações disponíveis e reage, adapta e experimenta em tempo real. Ele pode parar, atacar o inimigo ou mudar de tática, né? Ajustar sua estratégia e continuar agindo. Isso confere para ele uma flexibilidade enorme para lidar com o inesperado, né, e encontrar soluções criativas no momento do combate, mesmo que seus movimentos não sejam fluidos e pré-sincronizados quanto ao ataque de ressonância de alma perfeito. A adaptabilidade dele é a chave de tudo. Bem, no final é isso. Espero que tenha dado para entender. Eu forcei um pouquinho o exemplo de Soul Eater só para que tenha uma forma mais simples de entender esse tema aqui. Eu escrevi bastante coisa. Espero que tenha dado para entender. Essa questão do Python acho que foi a parte mais importante do vídeo, porque não é todo lugar que tem isso daqui. Eu tive que ir atrás da documentação, não vi na faculdade falando sobre isso. Agradeço por você ter assistido até aqui e muito obrigado.